Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece super comum, mas que na verdade é um universo de conflitos de altíssimo risco acontecendo bem aqui, ó, debaixo dos nossos pés. Eu tô falando da guerra das formigas. E se preparem, porque o que acontece no nível delas é, uau, muito mais complexo e brutal do que a gente imagina. Para a gente ter uma noção da escala disso, dá uma olhada nesse número: 20 quadrilhões. Essa é a estimativa da população de formigas no mundo. Com tanta gente, quer dizer, tanta formiga no planeta, a competição por espaço e recursos não é só inevitável. Ela é constante e incrivelmente intensa. A guerra é parte do dia a dia. E essa competição, olha, não tem nada de amigável. As colônias de formigas funcionam como super-organismos, onde o indivíduo em si importa bem pouco. Como essa citação deixa claro, elas estão mais do que dispostas a sacrificar milhares de operárias se isso significar uma vantagem para a colônia como um todo. É um cálculo frio, totalmente estratégico, pela sobrevivência. Então, vamos lá para a primeira parte. Por que as formigas lutam? Vamos tentar entender o que está por trás dessas batalhas gigantescas, que, por incrível que pareça, têm motivos bem parecidos com os nossos. As guerras das formigas não acontecem do nada, sabe? Elas são movidas por necessidades críticas, disputa por território e por comida. Bom, esses são os motivos mais comuns, claro, mas vai muito além. Acontece até sequestro de pupas, que são basicamente as formigas em desenvolvimento, para servirem de escravas ou até mesmo de comida. E às vezes, a simples pressão da superpopulação já é o estopim para um conflito total. Agora, uma coisa que é muito interessante é a escolha estratégica que as colônias fazem sobre os vizinhos. Basicamente, existem duas abordagens. A do inimigo querido, em que elas pegam mais leve com vizinhos conhecidos para evitar o desgaste de um conflito sem fim, e a outra, a do vizinho desagradável, em que elas partem para cima mesmo, intensificando as lutas para enfraquecer os rivais e garantir vantagens a longo prazo. E isso não é só uma ideia, não. Diferentes espécies realmente evoluíram para seguir uma dessas estratégias. Por exemplo, a formiga argentina, que é uma espécie invasora super famosa, ela é o clássico vizinho desagradável, está sempre em guerra. Já as formigas cortadeiras, por outro lado, costumam adotar a abordagem do inimigo querido, preferindo a paz sempre que possível. Certo, vamos para a segunda parte, a anatomia da batalha. Uma vez que a guerra começa, como é que se luta? Vamos dar um zoom no soldado individual e no seu incrível kit de ferramentas de combate. O arsenal delas é uma coisa de louco. Tem as mandíbulas, claro, para esmagar e cortar, venenos super potentes injetados por ferrões. Algumas espécies, tipo as formigas da madeira, lançam sprays químicos de longe, como ácido fórmico. E fica ainda mais bizarro. Existem formigas que liberam substâncias para neutralizar o veneno inimigo e, pasmem, formigas que literalmente explodem, se sacrificando para cobrir o inimigo com uma gosma tóxica. Para se defender de tudo isso, as formigas desenvolveram umas armaduras impressionantes. Algumas têm uma carapaça mais grossa, mais resistente. Outras, como as formigas cortadeiras, desenvolveram uma armadura biomineral que as deixa muito mais duronas. E tem até espécies com cabeças que parecem uma tampa que elas usam para bloquear a entrada do ninho. É genial! E tudo isso mostra que não é só força bruta. As formigas usam táticas super coordenadas e sofisticadas. Um exemplo clássico é esse sistema de operárias maiores e menores. As menores, que são muito mais numerosas, vão para cima em bando e mobilizam o inimigo. Daí chegam as maiores, os soldados, para dar o golpe final. É uma divisão de trabalho com uma eficiência mortal. Mas, peraí, com um custo tão alto, como é que uma colônia consegue minimizar as perdas? Como ela protege sua força de trabalho, principalmente os soldados mais valiosos? As estratégias de preservação são fascinantes. Primeiro, as operárias mais velhas, que são, digamos, mais descartáveis, são as que pegam as tarefas mais arriscadas. Já as mais jovens, com mais tempo de vida pela frente, chegam a se fingir de mortas para escapar. E o mais incrível de tudo, algumas espécies resgatam os feridos do campo de batalha, levam de volta para o ninho e cuidam deles, limpando os ferimentos para evitar infecções. Ok, vamos para a terceira parte, a matemática da guerra. Agora a gente sai do caos do campo de batalha para entrar na matemática surpreendentemente previsível que comanda tudo isso. E é aqui que a análise fica ainda mais interessante. As leis de Lanchester. São fórmulas criadas para modelar o combate humano lá na Primeira Guerra Mundial e que, por incrível que pareça, se aplicam perfeitamente à Guerra das Formigas.
Basicamente, são duas leis principais. A lei linear, que vale para combate em lugar apertado, como túneis, onde a luta é 1 contra 1 ali na frente, e a lei quadrática, que é para campo aberto, onde uma força maior pode simplesmente cercar a menor. Nesse caso, o poder de combate cresce ao quadrado do número de unidades, ou seja, o tipo de terreno muda completamente as regras do jogo. Olha só a lei linear em ação. Num túnel estreito, só algumas formigas conseguem lutar ao mesmo tempo. A vantagem numérica de um exército maior fica super limitada. O combate vira uma série de duelos, um de cada vez. Agora, olha o poder assustador da lei quadrática. Em campo aberto, um exército maior cerca o menor, atacando por todos os lados. A superioridade numérica se transforma numa vantagem exponencial. A força maior consegue causar baixas muito, mas muito mais rápido do que sofre. Tá entender o tamanho do impacto disso? Pensa no seguinte, de acordo com a lei quadrática, um exército que está em desvantagem de 2 para 1 precisa que seus soldados sejam 4 vezes mais fortes só para conseguir empatar a luta. Isso mostra por que em campo aberto ter mais soldados pode ser o fator decisivo. E chegamos à quarta e última parte, consequências e supercolônias. Vamos ver o que acontece depois dessas guerras e como elas estão ficando cada vez maiores no mundo de hoje. Para a gente entender o custo, dá uma olhada nesse número, 10.000. Esse é o número de baixas que uma única colônia de formigas da madeira pode causar em um único dia durante as guerras que acontecem na primavera. O custo em vidas é absurdo. O destino dos derrotados costuma ser brutal. Ou é a aniquilação total da colônia, a morte ou fuga da rainha inimiga, ou, na melhor das hipóteses, um empate técnico. Mas, às vezes, o resultado é uma coisa muito mais esquisita. E aqui está, a adoção. As colônias que vencem, muitas vezes, adotam as operárias que sobreviveram, e às vezes até a rainha da colônia perdedora. É uma estratégia super pragmática para juntar os dois grupos e recuperar a força da colônia depois de uma guerra que custou caro para todo mundo. Isso tudo nos leva à escalada final, o surgimento das supercolônias. Imagina só, redes com milhares de ninhos, todos geneticamente parentes que não brigam entre si. Pelo contrário, eles formam um exército unificado que pode se estender por continentes inteiros, transformando as guerrinhas locais em batalhas de escala global. Isso nos deixa com uma pergunta no final. Será que a guerra entre essas supercolônias rivais já começou? Tudo indica que sim. Em alguns lugares do mundo, milhões de formigas morrem todos os meses em batalhas nas fronteiras. O campo de batalha agora é o planeta inteiro, numa guerra invisível de proporções épicas travada por exércitos de soldados minúsculos.